Oiê, meu nome é Gabi, sou médio vestibulanda e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre correção de simulados. Muitos falam sobre uma correção aprofundada de simulados, mas poucos mostram como fazer realmente esse tipo de correção. Então hoje é basicamente um passo a passo. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Quando eu fazia cursinho, gente, eu tentava corrigir um simulado na mesma semana que eu tinha feito, principalmente se ele fosse de exatas. Porque o raciocínio que eu tinha tido em determinada questão ainda estava um pouco fresco na minha memória, sabe? E eu não ficava meio que perdida ali nas minhas resoluções. Mas vamos então começar com o básico. Colocava se a questão estava certa ou errado. Isso acredito que todo mundo faça. Se durante o simulado eu chutava alguma questão, o que realmente acontecia com certa frequência, eu sempre circulava essa questão, porque depois, quando eu fosse corrigir, independentemente se eu tinha acertado ela, eu fazia meio que uma correção como se eu tivesse errado, sabe? O cursinho disponibilizava resoluções comentadas, então depois desse passo eu ia lá nas resoluções e aí eu colocava o raciocínio que eu tinha que ter, né, para ter acertado essa questão, ou a resolução, né, por exemplo, se fosse uma questão de exatos, eu colocava o passo a passo da conta e tudo mais. Sempre tinha questão que eu não entendia a resolução comentada, então eu precisava levar no plantão. Ah, Gabi, demorava um bocado então para você corrigir o simulado, né? Sim, confesso que sim, mas tudo valeu a pena. Bom, depois de ter levado no plantão, ter sanado as minhas dúvidas e tudo mais, eu classificava os meus erros. Então eu voltava nas questões que eu tinha errado e nas questões de chute e eu classificava o porquê de eu ter cometido aquele erro. Se era um erro por falta de conteúdo, né, que isso acontecia muito no início do cursinho, né, quando a gente tá tendo as matérias e lá no simulado eles sempre cobram um raciocínio a mais que você não tinha tido ainda, então podia ser falta de conteúdo, podia ser erro de interpretação, que acontecia muito nas questões de linguagens do Enem, podia ser erro de tempo, né, porque, gente, Enem segundo dia é uma correria, então sempre acabava que não dava tempo de eu terminar a questão e tinha que chutar. Então, podia ser erro de tempo e também podia ser erro de atenção, que acontecia mais pro final do simulado, quando eu já estava cansada e só queria ir pra minha casinha. Depois de todo esse processo, né, de ter colocado lá o certo, o errado, ir no plantão, ver resolução comentada, classificar os erros, aí eu ia pro meu caderninho de simulados. Nesse caderninho de simulados, ele tem todas as coisas sobre todos os simulados que eu fazia. Então tem número de acertos, tipo de banca, quais questões eu acertei, quais errei, os tipos de erro e anotações sobre os meus erros. Essas anotações, essas coisas importantes, né, eu sempre passava para o meu Anki. E lá no meu Anki eu tinha um card só de simulados, que tinha erros de simulados, que tinha raciocínios que me faltavam e tudo mais. E isso me permitia revisar com certa facilidade no meu dia a dia os meus erros. Quando eu fazia a prova antiga, gente, era o mesmo passo. Eu fazia o mesmo tipo de correção. A única diferença era que o plantão era a minha última ferramenta para sanar as minhas dúvidas. Isso porque o plantão era lotadíssimo. Então, quando eu não tinha entendido uma questão, eu ia lá no YouTube e procurava a resolução por vídeo, né, dessa questão. Principalmente se fosse exatas, né, que eu tinha que construir ali uma linha de raciocínio para eu resolver a questão e tudo mais. Então, eu sempre preferi ver resolução por vídeo, mas isso é muito pessoal. Você pode ver um texto, né, e pronto, entendeu? Mas eu sempre dava preferência para as resoluções em vídeos de outros professores mesmos e tudo mais. E aí, se eu ainda tivesse dúvidas, aí eu recorria ao plantão. É extremamente importante que vocês façam essa correção nos simulados, né? Não é só pegar, colocar um X no errado e pronto, tá feito, tá corrigido. Vocês podem fazer muito mais que isso para que erros não sejam repetidos ao longo do ano. E vocês, né, tenham a falsa sensação que vocês estão estagnados no número de acertos nos simulados, né, que vocês fazem aí durante o ano. Mas enfim, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, espero muito que eu tenha te ajudado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de me seguir lá nas redes sociais. Por hoje é só. Beijos e até o próximo vídeo.